Olá, seja bem-vindo ao Paracatu Rural. Você sabe o que é cama de frango? Este tipo de alimento era usado na alimentação de ruminantes, porém está proibido no Brasil. Ainda existem denúncias do seu uso. Você vai saber agora no Paracatu Rural quais são os motivos para esta proibição. A cama de frango é uma mistura de substrato conhecido como cama, composta de fezes, de penas e restos de ração. A cama é produzida após cada criada, sendo normalmente reutilizada por até 3 vezes após o processo de redução de carga microbiana, sendo substratos utilizados hoje em dia subprodutos industriais ou restos de culturas agrícolas, como marvalha, resíduos de beneficiamento industrial da madeira, sabugo de milho triturado, casca de arroz, palhadas de culturas em geral, fenos de gramíneas e cascas de amendoim. Sua utilização como alimento de ruminantes se deu depois de pesquisas que afirmam uma ligação entre a cama de frango e doenças como a vaca louca. O piso do galpão onde a galinha, onde os frangos de corte são alojados. Então, ele tem tanto o resto de fezes e urina, né, como a próprio material inerte, que às vezes é casca de arroz, ou tem, né, vamos dizer assim, a cama, o material que se utiliza para o frango não pisar no piso, né? Então, tem aquele piso, aquele forro do piso com as fezes e urina dos frangos. O uso da cama de frango ou cama de aviário foi proibido por uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, a fim de evitar a transmissão da vaca louca para pessoas que consomem a carne de bovinos alimentados com rações feitas de proteína animal. A cama de aviário costuma conter restos de ração para aves, que pode ser fabricada com vísceras e restos de carcaças de bovinos e ovelhas. Deste modo, há um risco do boi ingerir essas farinhas de carne, se contaminar com a vaca louca e provocar a doença fatal e sem cura em quem consumir sua carne. O que ele não é recomendável é para alimentação animal, que inclusive ele é proibido por lei, né, e as pessoas devem denunciar quando verem alguém utilizando, né, por quê? Nós não queremos no Brasil ter um histórico de vaca louca como teve a Inglaterra. Para proteger o consumidor brasileiro e manter abertos os mercados mundiais para exportação de nossa carne, foi que o governo brasileiro proibiu o uso de qualquer proteína de origem animal e cama de aviário na alimentação de ruminantes, bois, búfalos, cabras e ovelhas. Além da doença da vaca louca, a encefalopatia espongiforme bovina, ou BSE em inglês, as principais doenças transmissíveis pela cama de aviário, frango e galinha de postura são o tétano e o botulismo, que podem provocar a morte de bovinos. Eu acho que a gente não pode arriscar, por uma economia de alimentação, ter um problema como teve a vaca louca, que inclusive não se tem até conhecimento do efeito que pode ter para a gente, né? Então vamos evitar usar a cama de frango para adubação, jamais para alimentação de ruminantes. E nós teríamos um problema seríssimo em termos de economia nacional, né? Então eu acho que a gente tem que realmente evitar, né, os erros dos outros. Se a gente já viu alguém errar, não vamos fazer a mesma fórmula, porque provavelmente vai dar errado também. Porém, o alimento não está proibido para aves. Em sua alimentação, a cama de frango após tratamento adequado pode ser utilizada em ração para frangos de corte, considerando que, além de nitrogênio não proteico, este material contém parcela de proteína verdadeira. Possui também fatores não conhecidos de crescimento e seu conteúdo em micro-organismos converte parte do ácido úrico existente no próprio esterco em proteína microbiana, que pode ser utilizada pela ave. O alimento ainda pode ser utilizado na alimentação de suínos. Já tivemos uma experiência horrível na Inglaterra, né, de ter que abater uma quantidade de animais absurda, né, por essa questão de aproveitamento de alimentos de origem animal, né. Alimentos de origem animal, o farelo de osso, né, o farelo de carne, ele vai ser utilizado, por exemplo, para ração de suíno, ele vai ser utilizado para ração de cães, né. Para isso ele pode ser utilizado, para criação comercial, por exemplo, de jacaré, de peixe, isso aí não tem problema utilizar, né? Mas não para ruminante.
O uso da cama de frango como adubo orgânico está sendo muito difundido, não somente como adubação de pastagens, mas também para hortaliças, milho, algodão e café. É de grande importância que o produtor utilize um material de excelente qualidade, livre de produtos químicos e, de certa forma, padronizado quanto à composição química. O sistema produtivo brasileiro de frango permite a reutilização da cama com variação de 1 ou 8 criadas, segundo especialistas. Assim, deve-se atentar com a qualidade da cama a ser utilizada a fim de se alcançar os objetivos quanto à reposição de nutrientes nas mais variadas culturas. O uso da cama de frango para adubação de áreas, ele é altamente recomendável, porque tem muita matéria orgânica, tem muito nutriente e ele é altamente recomendável para adubação de solos. Confira agora o recado dos nossos parceiros. Na volta você vai conhecer algumas alternativas para adubação disponíveis no mercado. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Produtos Delícias de Minas. O acompanhamento perfeito naqueles momentos em que bate aquela fome. Deliciosos para o seu café da manhã ou lanche, a qualquer hora do dia. A hora de comer fica ainda mais saborosa com produtos Delícias de Minas. Prove esta delícia. Rua Matilde Oliveira, 609, Vila Mariana, 3671-5917. Para crescerem saudáveis e fortes, as plantas precisam de nutrientes, mas o solo nem sempre dispõe de minerais e nutrientes necessários para o crescimento dessa planta. A adubação é um cuidado essencial que enriquece o solo onde a planta se encontra com as substâncias mais adequadas. A fertilidade dos solos, a nutrição e a adubação são componentes essenciais para a construção de um sistema de produção eficiente. A disponibilidade de nutrientes deve estar sincronizada com o requerimento da cultura, em quantidade, forma e tempo. Um programa racional de adubação envolve as seguintes considerações: diagnose de fertilidade do solo, requerimento nutricional do sorgo de acordo com a finalidade de exploração, grãos ou forragem, os padrões de absorção e acumulação de nutrientes, principalmente N e K, fonte dos nutrientes, e manejo da adubação. A melhor opção é que cabe no bolso e é que ele tem em casa, né? Se ele tiver esterco bovino em casa, use, né? Se ele tiver acesso a adubo químico, use também, né? Mas às vezes ele não tem esterco bovino, por exemplo, ele é um produtor de alface. Não adianta eu falar para ele, olha, você precisa de usar esterco bovino e ele tem que ir buscar a 100 km de distância. Né? Então, essa questão de disponibilidade é o que manda na hora, né, da adubação. Obviamente que tem algumas culturas, como as hortaliças, que respondem muito bem à adubação orgânica, né? Mas, por exemplo, o milho, ele tolera bem as duas, vai produzir muito bem com as duas. Então, depende da cultura que você vai produzir e da disponibilidade que você tem na região, né, e financeira para a aquisição dos adubos. Muitas causas podem contribuir para o esgotamento da terra, como o desgaste natural, o excesso de chuvas e de regas e a erosão. Para amenizar esses impactos, é importante adubar o solo com regularidade. É possível realizar o processo de diferentes formas.
O adubo pode ser aplicado diretamente no solo, o que gera uma absorção mais lenta, ser misturado à água da rega ou pulverizado sob as folhas, ocasionando uma rápida absorção. O tipo de fertilização depende do caso e da espécie. Os adubos granulados, juntamente com areia e compostos orgânicos, são indicados para a maioria das plantas. Já as folhagens ornamentais, como a Comigo Ninguém Pode, a agave, a samambaia, a babosa e a glaonema, precisam de formulação NPK 10-10-10. Uma coisa que eu sempre falo que a gente tem que pensar para o futuro, né, é a parte de reciclagem, de preservação. Muitas vezes a pessoa acha que preservação é os outros que tem que fazer, né? Ele não tem papel nenhum. Eu penso que se todo mundo que tivesse um quintal reciclasse pelo menos, né, o adubo e o lixo orgânico da sua própria casa, né, e doasse para um produtor ou fizesse uma compostagem de uma maneira simples em casa, a gente já teria uma grande diminuição de resíduos urbanos. Adubar apenas uma vez não é suficiente para que o vegetal se mantenha saudável. É recomendável que o procedimento seja feito com um intervalo de reposição de 3 a 4 meses para folhagens e de 2 a 3 meses para plantas com flores, antes e depois do florescimento. E muita gente tem essa possibilidade, e eu já conheço pessoas que fazem, né, a compostagem em casa. Então eu acho que pequenas iniciativas fazem a mudança do mundo e a gente tem que fazer isso em casa. Você sabia que a comunicação entre insetos pode monitorar e controlar pragas agrícolas? Então não saia daí, já já a resposta. Promoção Ideal Modas exclusiva aos telespectadores do Paracatu Rural. Diga que você é telespectador do programa, abra um crediário na Ideal Modas, faça sua compra e ganhe 10% de desconto neste mês de novembro. Venha, abra seu crediário, só precisa identidade e CPF. Confira as novidades na Ideal Modas, agora também com roupas plus size e de gestante. Faça suas compras, abra um crediário e diga que é telespectador do Paracatu Rural e aproveite as vantagens, preços baixos e desconto especial na Ideal Modas, a loja que você encontra tudo para a sua família. Todo dia é dia de comprar barato no Supermercado Paracatu. Os menores preços para você e sua família sempre saírem ganhando. Açougue completo, panificadora, frutas e verduras fresquinhas, frios, bebidas, produtos da cesta básica, utilidades domésticas e muito mais. Faça seu cartão Super Compras ou use o seu cartão de crédito. Supermercado Paracatu, aberto de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos até às 13 horas. Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. E você já pensou em uma forma saudável para o controle de percevejos pragas da soja? A Embrapa sim. Nós vamos conhecer agora uma tecnologia inovadora para o combate desta praga. Na década de 90, a equipe capitaneada pelo pesquisador Miguel Borges iniciou a criação dos insetos em laboratório, de forma a reproduzir as condições existentes na natureza e extrair os feromônios, especialmente os sexuais. Os feromônios extraídos são colocados em armadilhas nas lavouras para enganar os percevejos, impedindo a sua reprodução. Paralelamente, os cientistas investem também em pesquisas com vespas parasitoides de ovos, que atuam como inimigos naturais dos percevejos. No momento, os estudos da Embrapa estão mais direcionados para o complexo de percevejos pragas da soja, que inclui o percevejo verde, o percevejo pequeno verde e o marrom. Essas pragas são as mais nocivas à cultura da soja no Brasil, causando danos desde a fase de formação das vagens até o final do desenvolvimento das sementes. Os feromônios, então, já estão bem estabelecidos, começou em 89 e desde aquela época viemos acompanhando a expansão da soja no Brasil, desde o norte do Paraná, do sul, centro-oeste, norte e nordeste. E com isso foi ocorrendo também a mudança no status de pragas das diferentes espécies de percevejo. E hoje nós estamos contando trabalhando, estudando o percevejo marrom da soja, que realmente está disseminado
em todas as regiões do Brasil, causando danos homéricos na cultura de soja. O controle biológico de pragas da soja no Brasil é urgente, pela importância da cultura para o país, que hoje é o segundo maior produtor mundial, com uma produção de cerca de 60 milhões de toneladas. Mas os estudos com feromônios já estão sendo estendidos para outras pragas agrícolas, como a broca do cupuaçu e o percevejo do como do arroz. Os semioquímicos ocupam hoje cerca de 30% do mercado biopesticidas no mundo, perdendo apenas para os inseticidas bacterianos e os botânicos. No Brasil, o mercado de semioquímicos está em franca expansão, com mais de 15 produtos registrados e outros em fase de registro. A tecnologia pode ser transferida para outras culturas agrícolas. Nós temos no Brasil atualmente um sistema de cultura, de rotação de culturas, né? Então, cultura da soja, cultura do milho, cultura do sorgo, cultura do algodão, e com isso os percevejos têm encontrado alimentos ao longo do ano todo, né? Então, se tornando praga do complexo de culturas, né? Então, com isso, o feromônio dos percevejos pode ser aplicado em diferentes culturas, como acontece atualmente. Com outros tipos de insetos, nós trabalhamos também com o complexo de mariposa, a Spodoptera, e também com o cascudinho da cama de frango, que tanto prejudica os aviários do Brasil. A Embrapa está investindo na transferência dessas tecnologias ao setor produtivo, a partir de parcerias com empresas privadas para o desenvolvimento de armadilhas em larga escala. O objetivo é disponibilizar ao setor produtivo da soja metodologias de monitoramento dos percevejos, baseadas na utilização de armadilhas escadas com feromônios que auxiliem os produtores a adotarem técnicas de manejo que aumentem a eficiência do controle. A armadilha para a captura de feromônios é construída com uma garrafa PET de tipo de refrigerante, adaptada com uma série de furos que permitem a entrada dos insetos. E posteriormente na base da garrafa, né, ela é cortada e se introduz um funil formado por uma outra garrafa de PET, né, que funciona como um funil impedindo a saída dos insetos que são capturados dentro da armadilha. Dessa maneira, os insetos que entram não saem mais e depois, posteriormente, pode ser feita a contagem de insetos capturados. O Paracatu Rural de hoje vai ficando por aqui. Curta nossa fanpage facebook.com/Paracatu Rural. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 38 991810123. Amanhã estaremos de volta aqui na TV Minas Brasil neste mesmo horário. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.